Amigos queridos, bom dia. Que o nosso Mestre Jesus nos fortaleça, trazendo ao nosso coração alegria de trabalharmos, de servir, de aprender, e que todos nós possamos sentir as emanações destes benfeitores em nossa vida, a envolver os nossos pensamentos na confiança e na esperança. Convidar todos hoje a refletir conosco sobre as instruções dos Espíritos, o dever. É o item 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações dos interesses do coração. Não têm testemunha as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entrega ao livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, nas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós, exatamente num ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais, ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente, vário nas suas expressões. Não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus defeitos. Dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero, é brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia, sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Pai amantíssimo, Senhor de nossas vidas, reunidos neste afã de luz, que é o Evangelho de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada dia, por cada aprendizado, por cada lição que modifica o nosso olhar para a compreensão do que seja viver. Dai-nos força para compreender
o dever moral que envolve a todos nós, sob esse amplexo de luz da verdade. Mestre Jesus, que o Senhor possa envolver todos os nossos familiares, amigos, todos aqueles que nos pedem as preces, que eles sejam envolvidos nas doces tertúlias do seu coração, Jesus. Que possamos, nesta manhã, sentirmos agraciados com a presença amiga dos benfeitores em nosso pensamento e em nossos lares. Que a paz, a esperança, a fé seja cada dia mais desdobradas, vivenciadas por todos nós. Que assim seja. Queridos irmãos, é impressionante como os espíritos têm esse carinho conosco de nos trazer uma lição que nos chama a atenção sobre o nosso papel, e um papel que ele nos convida como dever, quer dizer, dever é uma obrigação moral que todos nós temos conosco mesmo. O dever de amar, o dever de respeitar, o dever para que nós possamos evoluir. Então, o dever é uma lei da vida, e que ele vai ter as suas particularidades de acordo com a nossa conduta, de acordo com a nossa evolução. E o dever moral, ele é um dever que impõe para nós uma conduta que esteja ligado a sentimentos. E quando ele fala na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações dos interesses do coração. Por isso que o dever não é igual para cada um de nós. Porque cada um está numa condição de compreender a força do seu sentimento e a força do saber. Cada um de nós temos dentro da nossa intimidade esse aguilhão da consciência, que é também o dever íntimo, que mexe com o nosso livre-arbítrio, que é o guardião da probidade interior. Adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas e das paixões. Por quê? Porque nós temos uma questão que precisa ser muito bem conhecida dentro de nós, que é o direito de liberdade. Liberdade legítima, o que é isso? Ela decorre da responsabilidade, que nós não podemos triunfar sem que a gente tenha essa compreensão de uma liberdade que esteja de acordo com a lei. E a liberdade, ela vem junto com a responsabilidade, que resulta do amadurecimento pessoal em torno de todos os nossos deveres morais. Olha que grandeza! É preciso que a nossa responsabilidade gira em torno do meu dever moral, tanto moral quanto social, porque eu também sou um ser social, que são as questões da matriz fomentadora de tudo aquilo que impera como um direito de liberdade, um direito de que a gente tem de crescer, e o dever, portanto, ele não pode ser igual a todos, porque nós temos evoluções diferentes, nós temos conhecimento diferente, mas o dever principia para cada um de vós, nos diz Kardec, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais. Ninguém transponha com relação a vós. Essa mensagem escolhida por Allan Kardec de Lázaro vai nos mostrar o quanto nós precisamos criar na nossa intimidade um olhar mais objetivo, mais vertical, para que a gente não viva na obscuridade e que a gente possa sentir dentro de nós esse dever que muitas vezes domina o nosso pensamento no sentido de nos elevarmos. Todos nós podemos experimentar as provas, os reveses da vida, mas todos nós temos o dever de
alimentar também esse ponto de vista que Kardec nos traz, que nós devemos cada dia mais vencer as nossas más influências, más inclinações. Então, o homem, quando nós cumprimos o nosso dever, é porque nós amamos a Deus mais do que as criaturas. E ama as criaturas mais do que a si mesmo. Esse é o dever moral. Esse é o dever que o Evangelho vem nos mostrar. Que o dever é o mais belo laurel da razão, triunfa em nós. Por quê? Porque, como a mãe, como descende o filho de sua mãe. Então, a razão para que eu possa desenvolvê-la de forma inteligente, eu vou ver que o dever, ele nunca prescreve. É ele que vai irradiar dentro de nós como um sol, que vai nos sustentar. E nós temos vários tipos de deveres que precisamos compreender. Porque o sentimento, quando nós olhamos que esse sentimento tem que ser profundo no dever de amar, de respeitar o nosso próximo, é que nós vamos ver as múltiplas formas de dever que estão dentro de nós. Há o dever para conosco mesmo, que é o amar a si mesmo, que consiste também em respeitar os nossos governantes, aqueles que trazem sabedoria a nós, como também o querer realizar alguma coisa que seja mais útil, digno e necessário. E nesse olhar, nós vamos deparar também com outro dever, que é o dever profissional. Esse dever, ele vai nos convidar a cumprir com uma consciência mais reta, mais segura, com mais responsabilidade, tudo aquilo que toca a cada um de nós, que nada mais é do que a nossa obrigação moral. E também há esse dever social, que nós estamos inseridos, que nos convida a amar todos os nossos irmãos como espíritos, amar como meu próximo, procurar servi-los, procurar auxiliá-los, porque esse olhar, ele é um olhar fraterno, que vai nos estender a um conhecimento que é dever amar o próximo para que a gente possa amar a humanidade. Então, cada um de nós precisamos compreender para que o dever cresça em nós, nós temos cada um de desenvolver e dar o que tem de melhor em nós. E muitas vezes temos que cair na imolação de nós mesmos, nos imolarmos, para que nós possamos encontrar um meio mais seguro de crescer, de depurar e também de engrandecer. Nós podemos ver que quando a gente fala a pessoa é muito honesta ou a pessoa honesta, honestidade é um dever, porque a essência de todos nós é o dever moral. Então, quando nós observamos o alinhamento do nosso pensamento com as questões divinas, com as leis, nós vamos nos sentindo mais fortalecidos e nós vamos também procurando, sem aprovação, sem recompensa, fazer aquilo que realmente nos compete. Nós, nesse momento que estamos vivendo, de tantas dissensões, de tantas rebelias, precisamos mudar o olhar para o ódio, ignorar o ódio, a vingança, procurar esquecer as ofensas, para que a gente possa cumprir com o dever que Jesus nos ensinou de amar, de perdoar os nossos inimigos. E em cada um de nós vamos ver que nós estamos também trabalhando para o desenvolvimento da fé, porque pelo dever a fé cresce, o dever de amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o meu próximo, respeitar. E isso vai pedir de cada um de nós um olhar diferente, que isso é uma obrigação moral que nós temos para com Deus, para que a gente possa refletir no outro aquilo que nós já conseguimos fazer conosco. Então, hoje nós estamos vendo tantas dificuldades, tantas desonestidades, tantas falcatruas, aí nós vamos ver que a honestidade que estamos falando nem sempre é a honestidade segundo as leis de Deus.
Sermos honestos com as leis de Deus tem um preço, e esse preço, muitas vezes, ele é mais agradável quando nós realizamos com a prática do bem. Então, nós perguntamos para nós: que mérito eu tenho? Qual virtude que eu estou desenvolvendo? Então, nós precisamos olhar e sair das paixões para cada dia mais observar qual é o nível de interesse material. Porque muitas vezes nós estamos procurando alguma coisa que vai fazer com que nós estamos buscando o consentimento da consciência. E é nesse papel que nós vamos encontrar as novas oportunidades, seja por uma construção de uma responsabilidade que é proporcional ao nosso conhecimento, ao nosso saber. Então, todas as posses que nós vamos adquirindo no mundo em relação às questões da obrigação de trabalhar, de construir algo que seja verdadeiro em nós, nós precisamos pensar que em tudo isso ele vai desaguar num só caminho, o da caridade. Porque a caridade, ela não pode ser vista como um privilégio, mas a caridade deve ser reconhecida como um dever moral. Então, a prática do dever nos leva a buscar um caminho que vai promover em nós um aperfeiçoamento, estimulando a vontade, estimulando o querer, para que nós possamos aprender não só a governar essa vontade, mas também administrar a nossa responsabilidade. Por isso que o Evangelho nos diz que o dever é o resumo prático de todas as especulações. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, é austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações, porque o dever moral ergue em nós aquele compromisso de amar a Deus sobre todas as coisas e as criaturas como a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe e que nesse momento possamos recolher em nossa intimidade, que cada um observe como tem desenvolvido este dever, o dever de amar o próximo como a si mesmo, para que nós possamos rogar a Deus para recebermos o passe. É preciso também que a gente saiba qual é o nosso dever diante desse pedido, diante desses amigos que, com tanto amor, nos envolve diariamente. Rogamos também a caridade da fluidificação das águas e que a gente tenha o dever de orar por todos aqueles que necessitam do nosso pensamento, da nossa vibração, do nosso carinho e da veracidade de todos os nossos sentimentos. Assim, Jesus, com alegria em nosso coração, nós encerramos esse momento do Evangelho, pedindo a Deus que floresça no pensamento de todos o dever de amar e de crescer, como o Senhor tem nos ensinado. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.